A gente vai começar então pelo exercício proposto de mão de obra direta, tá? Que é o exercício que está no final do livro texto que eu indiquei para vocês. O que acontece com relação a esse exercício? Ele fala o seguinte, que o departamento de esfriamento da companhia metalúrgica Satelin possui um funcionário horista com salário de R$ 5 por hora. Então, o primeiro dado que nós temos é que o salário do funcionário é de R$ 5 por hora. O regime de trabalho desse funcionário é de 44 horas por semana, semanais, e entre faltas abonadas, feriados, etc., ele deixa de trabalhar 15 dias por ano, em média. Então, vamos colocar aqui como se fosse feriados, barra faltas, tá? 15 dias por ano. Pronto. As contribuições recolhidas sobre a folha de salário são aí nosso último cálculo, né, dos encargos. A gente já tem aqui as informações que são 20% de INSS, mais 8% de FGTS, mais 5,8% para entidades como SESI, Senai, etc., aquela sistema S, né? E mais 3% de SAT, que é Seguro contra Acidente de Trabalho, tá? Então, os nossos encargos, eles totalizam quanto aqui? 28, 31, 36,8 também. Bom, considerando o sistema de semana inglesa, 5 dias de trabalho, considerando o sistema de semana inglesa, 5 dias de trabalho, e que o funcionário não costuma requerer abono pecuniário de férias, isso significa que não tem aquela venda de férias, pede-se para calcular o custo total do funcionário para a empresa por ano, o número médio de horas que o funcionário fica à disposição da empresa por ano e o custo médio de cada hora que o funcionário fica à disposição da empresa. Vamos primeiro calcular, que é o item B do exercício, vamos calcular o tempo que o funcionário fica à disposição. Então, primeiro a gente tem aquela questão de dias do ano, né? Nós temos 365 dias por ano, ok? Primeira coisa. Depois a gente tem ali os feriados e faltas, que a gente já identificou no exercício, que são 15. Agora eu já estou deduzindo, né? A gente vai tirar esses 15 dias desses 365 dias por ano. Como não tem abono pecuniário, né? Ele vai ter férias de 30 dias, normal, certo? Bom, além disso, o que falta aqui? Repouso semanal remunerado. Vou botar RSR, repouso semanal remunerado. Nesse caso aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado, porque aí agora a gente está falando de sábados e domingos. A gente teria, teoricamente, 52 domingos por ano. Se a gente teria 52 finais de semana, a gente tem, teoricamente, então, 104, né? Finais de semana. Só que a gente tem que tirar os finais de semana das férias. Então, nesse caso, eu tenho que tirar 8 dias, correto? Porque eu tenho 4 finais de semana de férias e 2 dias de final de semana em cada um desses finais de semana. Então, a gente aqui, nesse caso, a gente vai ter 96 dias descontados, certo? Para a gente fazer o cálculo líquido da quantidade de tempo que o funcionário permanece à disposição da empresa, ok? Fazendo as contas aqui, então tirando dos 365 dias os 15 dias de feriados e faltas, os 30 dias de férias e os 96 dias de repouso semanal remunerado, a gente fica com 224 dias à disposição. Além disso, a gente agora precisa identificar o tempo, né? Já que ele ficou de fato 224 dias à disposição, é legal a gente identificar qual é o tempo que ele fica à disposição da empresa. Exatamente por causa dessas duas informações aqui, a quantidade de tempo que ele trabalha por semana e a quantidade de dias trabalhados, a gente tem aqui a informação
A gente pode apurar aqui a informação, quantas horas por dia esse funcionário trabalha. Então, vamos botar aqui, jornada diária. Vão ser 44 horas semanais divididas por 5 dias. E isso vai dar para a gente 8,8 horas por dia, certo? Teoricamente, que é o que ele trabalharia na empresa para que a gente pudesse suprir essas 44 horas em uma jornada de 5 dias de trabalho. A gente agora, então, vai ter que fazer uma apuração de considerando os 224 dias do que ele fica à disposição, e se são 8,8 horas por dia que ele fica à disposição, quanto é que ele fica no total, né? Então, aqui são os 224 dias multiplicados pelas 8,8 horas, certo? Então, as 8,8 horas que a gente identificou de jornada diária, a quantidade de dias que ele fica à disposição da empresa. Então, o tempo que ele fica à disposição da empresa são 1.971 horas, 1971,20 horas à disposição da empresa, certo? Então, esse é o tempo, tá? Essa é a resposta aqui do item B. Esse é o tempo o número médio, na verdade, de horas que o funcionário fica à disposição da empresa por ano. Lembra que a gente tinha conversado? O tempo é o mais slim, né? A gente sempre calcula o mais líquido possível, né? A gente exclui todas as possibilidades do funcionário não estar trabalhando dentro da empresa. Em compensação, o custo, a gente vai colocar tudo que a gente tiver de custo. Então, vamos lá. A gente vai começar a calcular aqui o custo desse funcionário no ano para a empresa, né? O custo total do funcionário para a empresa por ano. Então, no item A, que é o item A, né? Custo por ano. Custo do funcionário por ano. Então, agora o que a gente vai ter que fazer? Bom, primeira coisa que a gente vai ter é o custo do funcionário dentro da empresa, tá? Quando a gente está falando de custo, né? Que a gente tem que considerar que a gente só pode tratar legalmente, né? Que legal só pode ficar trabalhando 8 horas por dia dentro da empresa. Então, esse 0,8 hora que a gente tem por dia, teoricamente seria uma hora extra. Então, tem que tomar esse cuidado para que a gente não. Só que tem que fechar as 48 horas, as 44 horas. Então, aqui a gente está trabalhando a nível de exemplo, tá? Então, tem que tomar cuidado com a questão de legislação e de cálculo da legislação. Mas a gente aqui está calculando a nível de exemplo, e nesse caso aqui, desse exemplo aqui principalmente, a gente, para calcular o tempo, a gente considera essa informação, que são as 44 horas por 5 dias. No cálculo do custo, de fato, a gente precisa obrigatoriamente trabalhar com a ideia de 6 horas, de 6 dias, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou dividir as minhas 44 horas por 6 dias semanais e eu vou ter aquele 7,33 que a gente já tinha trabalhado, jornada diária legal, tá? Seria 44 horas por 6 dias, tá? O que a gente está fazendo aqui uma coisa é calcular o tempo que o funcionário está à disposição e outra coisa é calcular o que é o custo desse funcionário. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com relação a isso. Então, aqui, ó, são 7,33333, é uma dízima, né? Por dia. Primeira coisa, então, eu vou calcular o salário desse líquido que ele tem das 1.971 horas que ele fica à disposição, tá? Então, vão ser 1.971,20 vezes 5, que é o custo horário aqui em cima, tá vendo? Que é o custo horário que a gente tem desse funcionário por ano, tá? 1.971,20 vezes 5 são 9.856 de custo com esse funcionário dentro da empresa, tá? Bom,
Aí eu vou começar os meus descontos não, os meus acréscimos, né, de pagamentos que eu vou ter. No caso do repouso semanal remunerado, RSR, repouso semanal remunerado, eu preciso obrigatoriamente considerar só os domingos, tá? A obrigatoriedade da empresa legal é de pagar um dia de repouso semanal, tá? Não é obrigatório que se pague 2. Nesse caso aqui, principalmente, gente, o que acontece? A gente tem 4 horas que excedem essas 8 horas de carga horária diária desses 5 dias. Então, teoricamente, que ele trabalharia 6 dias. Para a gente calcular o tempo líquido que o funcionário fica na empresa, eu preciso tirar os 2 dias que ele não fica na empresa. Mas o pagamento se dá só para um. Então, no caso aqui, os nossos repousos semanais remunerados não são, por exemplo, os 96. A gente está falando de sábados e de domingos. Então, para considerar o cálculo do repouso semanal remunerado, a gente vai considerar só os domingos, tá? Vão ser 96, 48 dias de repouso semanal remunerado, tá? Que eu não vou multiplicar por 8,8, que eu vou multiplicar por 7,33. Para a gente poder calcular, fazer os cálculos de tempo à disposição, a gente se utiliza da informação real de trabalho. Para a gente trabalhar com o cálculo, principalmente dos adicionais, além do salário, que seria só pelo tempo trabalhado, a gente vai considerar o legal, que seria uma jornada de 6 dias, tá? Então, aqui, o repouso semanal remunerado, eu vou considerar como se fosse uma jornada de 6 dias, então eu vou só considerar os domingos trabalhados. O tempo era como se fosse uma jornada de 6 dias, e o custo é o custo que a gente já determinou lá anteriormente, que está sendo pago para esse funcionário. Da mesma forma, pessoal, eu vou considerar o cálculo do 13º e das férias, e dos feriados também, tá? 48 vezes 5, a gente vai ficar com 1.760, tá? Vou arredondar. Dá 1.759,99999, vou arredondar aqui para 1.760. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar aqueles feriados, aqueles 15 dias de feriados. No enunciado ele me informou, olha, esse funcionário aí falta por volta de 15 dias tem, né, entre feriados e faltas a gente tem mais ou menos 15 dias. Então, da mesma forma que eu considerei o repouso semanal remunerado, eu vou considerar que esses 15 dias seriam de trabalho, de tempo trabalhado de 7,333333 horas, tá? E o custo da minha hora, ok? Então, a gente vai ter os nossos feriados, eles vão ser também baseados com essa jornada diária legal aqui que eu tô trazendo para vocês. 15, 5, 549,999, portanto, 550, ok? Feriados, férias e 13º. Então, eu vou primeiro colocar aqui o 13º, por causa que a férias sempre tem o adicional de 1/3, eu prefiro deixar junto para a gente conseguir identificar de onde é 1/3. As minhas férias, a gente faz aquele cálculo igual, né, teoricamente igual ao que a gente tem de jornada de trabalho mensal. Então, eu considero as 220 horas, né, porque a jornada de 44 horas semanais pressupõe 220 horas mensais, tá? Então, a gente vai de 220 horas mensais por R$5. Isso aqui, 5. Isso aqui seria o meu mais um salário, mais um mês de salário. E nesse caso, no 13º, eu não desconsidero repouso semanal, não considero feriado, enfim, né? Então, é realmente o tempo completo de trabalho desse funcionário. Essas 220 horas totalizam 1.100, né? 220 vezes 5, 1.100. Aqui as férias a gente poderia calcular do mesmo jeito que a gente calculou o 13º salário. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o cálculo dos 30 vezes 7,33 horas vezes 5, para vocês verem que a gente chega a esse mesmo valor das 220 vezes 5, tá? Então, a gente chega ao mesmo valor do que se a gente estivesse multiplicando
os 220 vezes as 5 horas. Tá ok? Essas duas informações aqui, elas estão calculadas de formas diferentes, mas a gente vai chegar no mesmo lugar. É isso que eu quero que vocês compreendam, tá? A única coisa que falta agora é o adicional de 1/3 de férias. E é o que, pessoal? São os 1.100 dividido por 3. Não, 366,67. Certo? Bom, aqui a gente finaliza o custo do nosso funcionário, né? O que a gente precisa pagar e repassar para ele, tá? Então, o valor total vai ser 14.732,67 é o valor total. Então, é o valor total do meu custo com esse funcionário. Porém, aqui a gente ainda não calculou os encargos. Os encargos a gente tinha... Deixa eu até anotar aqui bonitinho. Encargos. Pronto. Os encargos da nossa empresa, então, totalizavam 36,8%. Então, agora, o que eu tenho que fazer é multiplicar esse valor ou multiplico por 1,368, né? Ou eu calculo aqui o valor dos encargos sobre esse valor e somo 5.421,62, tá? Isso aqui seria o valor de 36,8% de encargos. E aí eu vou chegar num valor de custo total do funcionário de 14.000, né? Os 14.000 mais os 5.000. 14, então vamos lá, 14.732,67. 20.000, então, vai ser o nosso custo. 20.154,29, tá? É o valor do nosso custo total com o funcionário. Terminando aqui essa parcela, aqui essa parte desse exercício, a gente tem agora o custo médio de cada hora que o funcionário fica à disposição da empresa. Então, aqui, o custo médio da hora à disposição. Então, o custo da hora, a gente já sabe que é 5, né? O custo legal da hora, a gente sabe que é 5. Então, o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou pegar o custo total que a gente tem com o funcionário e vou dividir pelo tempo que a gente calculou aqui, ó, das horas à disposição da empresa, que são as 1.000, isso aqui é custo, vou botar aqui o cifrãozinho para a gente identificar que é custo, e aqui as 1.971,20 horas que a gente tem à disposição da empresa. A gente fica com um custo médio de custo R$10,22, 10 unidades monetárias, 22 centavos por hora que a gente teve de trabalho desse funcionário. Para a gente atribuir o valor ao produto, é importante que a gente saiba o valor, esse valor aqui da hora real. Porque, na verdade, o que acontece vai ser que a nossa linha de produção ela vai estar operando 1.971,20 horas por ano. Então, eu preciso saber qual é o custo dessas 1.971 horas, certo? Para que a gente possa atribuir o valor do custo correto de mão de obra direta. Ok?